Hoje eu vou gostar de contar essa história. Eu vou gostar de contar essa história porque eu vou contar a história do bigodão mais famoso do Tennessee. Você sabe de quem eu tô falando? Eu tô falando do Mister Jack Daniel. Você talvez só conheça ele pelo nome da bebida que ele inventou. Mas é uma história incrível, é uma história que até pouco tempo atrás não se conheciam todos os detalhes. Eu te disse que eu vou contar a história do bigodão mais famoso do Tennessee, né? Mas não. Eu vou contar a história dos dois bigodões mais famosos do Tennessee. A história do Mister Jack Daniel e a história do professor dele. A história do mestre dos magos do Mister Jack Daniel. A história do Yoda do Mister Jack Daniel. A história de Nearest Green, que é esse outro bigodão da foto aqui. Esse homem escravizado foi designado para ensinar a arte de destilar uísque pro Jack Daniel. Jack Daniel era um menino, não sabia de nada. E alguns anos à frente, próprio Jack Daniel, já famoso, já rico, milionário, iria dizer para um biógrafo que o Nearest Green é o homem que melhor sabia fazer o uísque que ele conhecia. E eu vou te contar essa história hoje. Agora eu peço que você se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, ou então contribui para a gente continuar contando histórias, ou com Pix ou comprando um Valeu Demais. Agora eu vou contar essa história para você. Servido? Bom, Jack Daniel ele era órfão, pelo menos de mãe, e quando ele tinha lá por 7 anos de idade, ele botou o pé no mundo, cara. Tempos diferentes, né? Em algum ano da década de 1850, em busca de trabalho e fuga de uma vida familiar difícil, pelo que tudo indica, o Jack Daniel foi parar na propriedade de um cara chamado Dan Cole. Esse Dan Cole era um pregador protestante, dono de mercearia e também era um destilador muito famoso já em Lynchburg, que até pouco tempo atrás, a própria destilaria do Jack Daniels, no tour que eles fazem, eles diziam, enfim, se pensava ter sido esse cara, o Dan Cole, o responsável por ensinar a arte da destilaria para Jack Daniels. Mas a história é mais impressionante do que você está imaginando. Tinha um homem, cara, tinha um outro cara, um escravizado, que era famoso no condado de Lincoln, Tennessee, chamado Nathan Nearest Green. E no futuro, quando Jack Daniels já era famoso, ele diria para um biógrafo a respeito do Nearest Green o seguinte: ele é o melhor fabricante de uísque que eu conheço. De acordo com uma biografia de 1967 chamada Jack Daniel's Legacy. Essa história foi revelada recentemente pela destilaria e essa foto que eu estou mostrando para vocês traz uma imagem de um homem negro ao lado direito de Jack Daniel. E observa, cara, observa que ele não está lá atrás de pé, onde normalmente os escravizados ficavam nas fotos. Ele está ao lado do próprio Jack, ao lado direito do Jack, com aquela expressão segura e aquele chapéu de lado, charmosão, demonstrando que ele tinha o respeito dos demais e, obviamente, o respeito do próprio Jack. Se acredita que esse cara da foto, que esse homem da foto, provavelmente ou ele era o Nearest Green, ou então, o que é mais provável, ele seria um dos seus filhos mais velhos. Bom, então voltando à história aqui, o tal Dan Cole então instruiu o Nearest Green a ensinar para o menino Jack a sua magia de destilação, cara. Segundo os relatos, quando Jack tinha mais ou menos ali uns 16, 17 anos. Se essa narrativa lendária for verdadeira, então Jack ele teria começado a comercializar seu próprio whisky no Tennessee apenas 3 anos depois, porque está escrito assim na garrafa dele, não sei se você lembra. Nos rótulos da garrafa da empresa está impresso o seguinte: estabelecido e registrado em 1866. Bom, mas não há documentos que respaldem esse mito. Embora Jack possa sim ter sido um destilador precoce, ele só foi oficializar o seu negócio junto ao governo federal em 1875, quando ele já tinha 29 anos. E a cidade faz mais sentido para alguém dedicado ao negócio da destilação de uísque, especialmente ali no século XIX. E a marca inconfundível que ele deixou, gente? Independente das lendas que permeiam a vida de Jack Daniel, uma certeza permanece: o cara era um mestre do marketing. Desde os primeiros dias, o Jack entendeu que a memória que as pessoas teriam do uísque dele iria estar ligada à própria imagem dele. Então, cara, o que ele fez? Adotou um personagem. Ele adotou um estilo único, vestindo-se com um casaco formal até os joelhos, colete, gravata e um chapéu de aba larga, nunca sendo visto sem esse uniforme distinto. Além da sua imagem pessoal, o Jack fundou também, olha só o que o cara fez. O Jack também fundou uma banda chamada Jack Daniel's Silver Cornet Band, um grupo de 10 músicos dedicados exclusivamente a promover a marca do whisky dele em todo o interior dos Estados Unidos. O cara fez uma banda sertaneja antes do sertanejo existir. Equipados com uniformes e instrumentos adquiridos no catálogo da Sears, e uma carroça especialmente projetada para viagens, a banda do Jack Daniel tocava em abertura de salões, festividades do 4 de julho e também em eventos políticos, garantindo que o nome de Jack Daniel ressoasse por onde quer que essa banda passasse.
Bom, desde o início ele foi um dos primeiros caras a estampar o nome da sua destilaria nas jarras de uísque, era uma coisa incomum. Mais tarde ele evoluiu para garrafas redondas com rótulos personalizados e em 1895, quando ele encontrou um vendedor de vidro, cara, que apresentou para ele aquela garrafinha quadrada. Olha só como é que o Jack foi malandro. Ele percebeu que tinha um design único ali. Então, as novas garrafas passaram a ser quadradas, ele adotou as garrafas quadradas. Essas novas garrafas não apenas se destacavam visualmente, mas o quê? Também possuíam um formato que evitava que elas rolassem e quebrassem durante o transporte. Olha que cara malandro. E o misterioso número 7, hein, que tem no rótulo. Você vê que o rótulo é complexo, é cheio de coisinhas, né, escritas. Parece uma coisa maçônica, né? Esse número 7 que adorna as garrafas de Jack Daniel é cercado em várias teorias. Mas uma explicação assim, pragmática e até sem graça, foi dada pelo biógrafo Peter Kress. Segundo esse biógrafo, o Jack recebeu originalmente um número da avaliação fiscal, cara, parada de Receita Estadual, que era o número 7. A destilaria dele tinha o número 7 atribuído pela Receita Estadual. Porém, quando a Receita Federal consolidou os distritos do Tennessee, atribuíram outro número para a destilaria dele, cara, o número 16. Não era mais o número 7, passou a ser o número 16. Isso era apenas um número ali dentro da Receita, né? Então o Jack cagou para esse número 16, não estampou o número 16 nas garrafas dele, falou o seguinte: já que eu não vou ser mais o número 7, vou ser o número 16, eu vou manter o número 7 na minha garrafa, eu não quero enganar meu consumidor. Eu vou escrever agora antigo número 7, Old Number 7. Mais de 125 anos depois, minha gente, o que acontece? A teimosia do bigodudo continua destacando os seus rótulos, tá lá. Agora, um cara que produziu uma bebida maravilhosa como essa, que embalou festas durante gerações e gerações, que deixou o mundo girando algumas vezes, não podia deixar o mundo, não podia bater as botas de qualquer forma, né? Uma coisa muito louca ia ter que acontecer para ele poder finalizar a passagem dele pela Terra. Um dia de 1906, Jack Daniel chegou no escritório dele, aí ele tentou abrir o cofre. O cofre dele cheio de grana, né? Você imagina a grana que devia ter dentro do cofre. Só que aí o que aconteceu? Adivinha? Ele não conseguia lembrar da senha nem pro caralho. Tentava e não conseguia. Aí ele, puro da vida, já devia estar mais pra lá do que pra cá, ele chutou o cofre de metal. O que isso causou? Causou uma lesão na perna esquerda dele, ele começou a mancar nos anos seguintes. Depois descobriram uma gangrena na perna dele e tiveram que amputar a perna. E 5 anos depois que o Jack já tinha perdido a perna, que tinha dado esse bicão louco no cofre, Jack bateu as botas. Jack foi dessa para uma melhor. Depois de muitas garrafas de uísque que ele deve ter bebido para poder amenizar a dor da perna, né? A lenda do Tennessee voou para o céu a bordo de um barril de carvalho, deixando gerações e gerações de pessoas felizes, deixando um legado de alegria e bebedeira para a humanidade. Um salve para o Jack Daniel e um salve para Nearest Green. Até o próximo vídeo.